Bom dia, bom dia. Mais um domingo de café com leitura. Nosso quinto episódio aqui a respeito, do livro A Coragem de Ser Imperfeito, da autora Brené Brown. E tem sido bastante enriquecedora as reflexões que ela coloca aqui no livro pra gente. E a gente vai trabalhando essas questões na nossa própria vida, não é? Esse é o quinto episódio. No quinto episódio nós vamos falar sobre o capítulo 3. Capítulo 3 que tem como título Compreendendo e Combatendo a Vergonha. Então a Brené estudou, dedicou mais de 10 anos da sua vida a respeito do tema de vulnerabilidade, sobre vergonha e sobre outros temas também a respeito do comportamento humano, sobre sentimentos humanos. E nesse quinto episódio, no capítulo 3, como ele é um capítulo muito longo, nós dividimos ele em duas partes. E nesse primeiro domingo agora nós vamos falar até a parte onde ela fala o que fazer quando você identifica a vergonha em você. E depois a gente fala o restante do capítulo, que ela vai falar como que cada pessoa lida, como que cada pessoa vivencia esse processo de vergonha, diferentes ferramentas que ela vai falar a respeito dessa temática, né? E eu gosto muito da forma como ela transcorre todo o livro, que aqui é uma visão, aqui eu vou colocando pontos específicos do livro, aquilo que eu achei mais interessante, aquilo que pode trazer uma reflexão pra gente, e ela vai colocando de uma forma muito leve, contando, falando de conceitos, aquilo que ela identificou na pesquisa dela, vai embasando com artigos científicos também dentro da área da psicologia social, da psicologia integrativa, e também vai colocando os próprios relatos dela, aquilo que ela experienciou durante todo o processo, durante as pesquisas dela, e também relatos de outras pessoas, de outros colegas, amigos, em todos os âmbitos, da família, da comunidade, onde ela estava se relacionando naquele momento. Então é uma leitura muito leve, não é um livro extremamente técnico onde tem só pesquisas e artigos científicos, não. Ela coloca de uma forma super leve para que a gente possa também se identificar com essa história. Então é uma leitura muito tranquila. Naturalmente que aqui eu coloco os meus pontos, aquilo que eu consegui absorver do livro, daquele capítulo, o que eu achei mais interessante, o que me chamou mais atenção, e também colocando a minha visão daquilo que eu já li, daquilo que eu já vivenciei, como é que isso reflete dentro da minha história também. E cada um, naturalmente, que ao pegar o livro vai ter a sua própria visão, vai ter a sua própria análise, Bom, então, vamos lá começar. Eu quis dividir naturalmente esse capítulo em duas partes, justamente por ele ser um capítulo um pouco mais longo. E para finalizá-lo, talvez completamente, a gente perderia alguns detalhes, às vezes algum conceito, às vezes uma interpretação, uma reflexão que ela coloca aqui, poderia passar batido. Então é mais interessante, como nós vamos finalizar tudo lá no finalzinho de outubro, dá tempo da gente fazer tudo isso com tranquilidade e pegando, fazendo esse apanhado geral de tudo aquilo que ela coloca, que é com uma riqueza muito grande dos conceitos que ela coloca, conceitos sobre os vários sentimentos que a gente pode sentir. Enfim, isso é tudo muito enriquecedor e vale a pena que a gente se demore um pouquinho mais para poder entendê-los. Então, ela sempre inicia cada capítulo com um parágrafo a respeito do que vai se desenrolar ali, seja de autoria dela, seja de autoria de outros autores também. Então vamos lá. O capítulo 3 é Compreendendo e Combatendo a Vergonha. A vergonha extrai seu poder do fato de não ser explanada. Essa é a razão pela qual não deixam os perfeccionistas em paz. É tão fácil nos manter calados? E se, porém, desenvolvermos uma consciência da vergonha a ponto de lhe dar um nome e falar sobre ela, então nos colocaremos essa vergonha de joelhos. A vergonha detesta ser o centro das atenções. Se falarmos abertamente sobre este assunto, ela então irá murchar. Assim como a exposição à luz mortal, a palavra e a conversa
lançam a luz sobre a vergonha e a destroem. Esse primeiro parágrafo aqui que ela coloca a respeito da vergonha, se a gente parar para analisar, é exatamente isso. A vergonha é vou dizer assim, falta de coragem de se expor e de falar sobre. A partir do momento que você coloca luz, que você fala, que você troca com uma outra pessoa, ou que você identifica isso mesmo em você, colocando luz sobre você mesmo a respeito desse aspecto, você começa a diminuir o tamanho dessa vergonha, você começa a trabalhar em cima dessa vergonha para que ela se modifique, né? Então, esse é o primeiro. Ela já começa o capítulo com muita sabedoria, né? E logo no início, o primeiro tópico deste capítulo é vulnerabilidade e vergonha. O que as duas coisas têm a ver? Será que para eu estar vulnerável, como a gente já tem visto ao longo desses domingos, vulnerabilidade significa estar com vergonha? Então vamos lá. Ela começa esse capítulo contando um caso, contando uma vez que ela foi fazer uma palestra, e ao final dessa palestra, um senhor se aproximou dela e ele estava com lágrimas nos olhos. Ela estava falando justamente sobre vergonha. Ele é uma pessoa muito rígida, muito ríspida, não gostaria de ter ido à palestra, e ele relata tudo isso a ela, se emociona bastante, ela troca ali, né, tem empatia com ele naquele momento, troca suas opiniões ali com ele também a respeito dos medos que ele tinha, da vergonha que ele sentia, e aí eles têm um diálogo. O capítulo começa com esse diálogo entre ela e esse senhor. Então, ele conta para ela todos os medos, né, que ele estava sentindo, que ele não gostaria de ir. Foi a esposa que insistiu muito, justamente porque ele imaginava assim, por que uma pessoa se dedica a estudar a vergonha? Por que uma pessoa se dedica a estudar a vulnerabilidade, que é o trabalho da Brené? E aí, como ele foi essa pessoa que não se permitia sentir esses sentimentos, ele não entendia como uma outra pessoa pudesse dedicar a sua vida a estudar e entender isso. Então, para ele fica muito difícil de compreender. Então, ele fala... eu tirei alguns trechos desse diálogo para que a gente pudesse ver na opinião, na fala de uma outra pessoa mesmo, aquilo que ela estava sentindo. Desculpa. E ele fala o seguinte: somente quando temos a coragem suficiente para explorar a nossa escuridão, descobrimos o poder infinito de nossa própria luz. Aqui ele estava falando que ele imaginava que a Brené fosse uma pessoa mais carrancuda, né, mais severa, como se fosse apontar o defeito das outras pessoas, porque ela estuda essa temática. E muito pelo contrário, ela vai expor os próprios defeitos, a própria vulnerabilidade e tudo mais na sua palestra. E a conversa deles transcorre sobre isso, sobre os medos que ele tinha. Então, o movimento que nós temos que fazer é reconhecer que todos nós somos feitos de luz e sombra. Todos nós temos as nossas qualidades e também temos os nossos defeitos. Esse conceito é um conceito que já vem sendo trabalhado na psicologia há bastante tempo, com diferentes autores, com diferentes posições de visão, com diferentes nomes, inclusive. Então, quando eu li essa passagem, eu lembrei do filme Deuses do Egito. Inclusive, eu anotei aqui para falar. O filme Deuses do Egito tem um momento em que tem a esposa de Horus, ela ganha dele uma pulseira, uma joia, né? Uma joia que tem várias pedrinhas ali, e ela protege ela. E a partir do momento que ela tira aquela joia, ela acaba sendo vulnerável para os outros espíritos que ela tinha contato. Eles a dominam, e tem essa cena no filme. Quando ela tira essa joia, automaticamente os outros espíritos que estavam ao redor dela, que não poderiam alcançá-la devido à proteção que a joia fornece, ela acaba sendo dominada por eles.
Se nós fizermos uma analogia, e ela faz isso, tem todo um contexto no filme, mas ela faz isso para tentar ajudar alguém. Se nós pensarmos nessa analogia, que quanto mais nós negamos esse nosso lado sombra, quanto mais nós negamos os sentimentos que não são tão bons assim, mas que eles nos trazem um aprendizado, eles trazem uma reflexão pra gente, em algum momento eles podem nos dominar completamente. E no capítulo anterior, inclusive, a Brené fala disso exatamente, que na pesquisa dela, aquelas pessoas que se protegiam mais de sentir os sentimentos, de não estar vulnerável, eram as pessoas mais suscetíveis a estados de doença, a serem convencidas a fazer algo que não queriam, por mais que elas achassem que não. A pesquisa dela prova o contrário. Então, quando você permite encontrar esse lado sombra, e você vai adentrando nele, você vai descobrindo o tanto de luz que você tem em você mesmo. Você desabrocha essa luz que há em você. E aí vai seguindo o diálogo deles. E aí ele fala o seguinte para Brené, esse senhor: é incrível a quantidade de energia que gastamos tentando evitar esses territórios difíceis da alma, quando eles são os únicos que podem verdadeiramente nos libertar. Meu desejo é fazer com que eles saibam que são bons o bastante, que não tenham medo de conversar sobre o lado duro de suas vidas. A Brené esse senhor coloca aqui justamente isso, que quanto mais você consegue observar, olhar para esse teu lado sombra, para esse lado que é mais difícil, que é mais duro, que muitas vezes nos causa dores, é justamente aí que você vai encontrar a sua liberdade, porque você vai encarar, vai conseguir compreender aqueles sentimentos e compreender que nós somos essa dualidade, nós somos feitos de luz e sombras. E aí ele faz uma pergunta, no finalzinho do diálogo, ele faz uma pergunta a Brené, que é a seguinte: é necessário superar a vergonha para chegar à vulnerabilidade? E aí o tópico, né, desse capítulo, e Brené responde: sim. O contato com a própria vergonha é fundamental para abraçar nossa vulnerabilidade. Não podemos nos deixar ser revistos se ficarmos aterrorizados pelo que as pessoas vão pensar. A vergonha pode vir desse medo, né, de julgamento do outro, com relação ao outro. Então, ela coloca que vou falar assim, obstáculo, o primeiro passo para você viver uma vida com ousadia, que é vulnerabilidade, como ela coloca desde o início, é você viver com ousadia, viver como uma pessoa plena, ser essa pessoa plena em cada momento, e a cada dia você acaba construindo, dando um passinho a mais. Nesse ponto, é você vencer a vergonha, não no sentido de que negar absolutamente esse sentimento, mas de compreender o que ele pode, do que você está sentindo vergonha, com o que você está se identificando, e que medos de julgamentos você pode estar sentindo, e se afastar disso. Entender, compreender, ressignificar esse processo. E ela fala no capítulo anterior a mesma coisa. Primeira coisa é ter consciência. Ter consciência de que, ok, eu estou com vergonha, estou sentindo vergonha. Eu tenho vergonha de algo. Depois você vai trabalhando esse sentimento e vai se ressignificando. Esses são os passos que ela coloca pra gente lá desde o início. E mais uma vez ela reitera no finalzinho aqui: todos nós temos luz e trevas dentro de nós. O que importa é a maneira como escolhemos agir. E é isso que vai definir quem realmente somos. É sempre uma questão de escolha. Como que eu vou reagir? A maneira como eu escolho reagir perante a situação que eu estou passando, perante os sentimentos que eu estou sentindo. Isso é que vai definir a pessoa que eu realmente sou. Nós não nascemos preparados para isso. Isso é um processo, né? Na verdade, é um aprendizado. As crianças, elas vão aprendendo. Cabe a gente que é adulto, que é pai, que é mãe, ensinar, dar a educação emocional de reconhecimento das emoções para essas crianças. Caso você não tenha tido isso na sua infância, quando se é adulto, que antigamente a educação era diferente, né? Haviam outros sistemas, era um outro conceito, e tá tudo certo, cada um no seu momento.
Só que agora nós entramos nesse momento, nessa era, onde a educação emocional é muito importante, o equilíbrio emocional ele é muito importante, e é uma inteligência, né? É uma inteligência emocional. Essa é uma pesquisa recente de que as pessoas elas estão sendo demitidas ou pedindo demissão porque não têm a competência de se relacionar com o outro. Isso é falta de inteligência emocional. Então, a gente tem hoje, dentro dessa temática, que ela está muito mais ampla, muito mais aberta, muito mais acessível para a gente, educarmos os nossos filhos com base nisso, numa educação mais positiva, numa educação que entregue para essa criança essa maturidade emocional de reconhecimento, ressignificação, porque nós temos essa capacidade. A gente não precisa repetir os padrões, por exemplo, dos nossos pais, dos nossos avós, como era antigamente, porque eles não tinham esse conhecimento. Ou se tinham, não sabiam como aplicar. A partir de agora, eu tomo a decisão de modificar esse padrão. A minha resposta perante aquela situação ela vai ser modificada. Então é uma questão de escolha. Eu escolho agir diferente. Por mais que seja difícil no começo, e é bastante difícil, mas a gente tem essa capacidade de escolher, de agir diferente. Então ela continua falando aqui. Se não nos reconciliarmos com nossa vergonha, com nossos conflitos, começaremos a acreditar que há algo de errado conosco. E aí nós vamos nos identificar como sendo pessoas más. Se quisermos ser pessoas plenas, estar inteiramente conectadas com a vida, precisamos ficar vulneráveis. E para isso, temos que aprender a lidar com a vergonha. Lidar com a vergonha é o primeiro passo. Vamos seguindo. O efeito devastador que a vergonha tem sobre a forma como nós... Na verdade, ela fala que a vergonha tem um efeito devastador sobre a forma como nós vivemos, a forma como nós amamos, como nós educamos os nossos filhos, como nós lideramos as pessoas, e ela praticamente está envolvida em todos os processos de relacionamento que nós temos, aonde quer que nós estejamos, numa comunidade, na sociedade, na microsociedade que a gente vive, aonde quer que nós estejamos envolvidos, a vergonha ela vai influenciar todos esses aspectos. A forma como você reage, a forma como você interage, ela vai pautar a sua forma de lidar com o mundo, né? E quanto menos falamos dessa vergonha, mais ela aumenta, mais ela cresce. Por isso que a Brené fala que ela se sente não com um peso, mas devido a tudo que ela já pesquisou, ela precisa falar para as pessoas que a vergonha pode destruir de fato a vida de alguém. Ela pode destruir no sentido não de acabar fisicamente, mas destruir as emoções dessa pessoa, destruir os vínculos que essa pessoa possa ter. E em casos mais graves, né, pode gerar estados de doença mais complicados. Ela fala ainda, precisamos estar vulneráveis para termos mais coragem e para vivermos em ousadia. E a vergonha ela pode ser uma barreira, né? Por isso que ela fala que a vergonha é o primeiro passo que você pode dar para viver uma vida com mais coragem, com mais ousadia, que é viver, é estar vulnerável, né? Compartilhar alguma coisa que se criou, por exemplo, ela vai dar alguns exemplos aqui pra gente do que a vergonha pode estar relacionada. Compartilhar alguma coisa que você criou, que você fez, é uma parte vulnerável, mas é essencial de uma vida comprometida e plena. Quando você expõe alguma coisa que você fez. A pessoa, né? As pessoas foram criadas de forma, seja ela consciente ou inconsciente, para atrelar aquilo que você faz, aquilo que você produz, seja um desenho, uma pintura, algo que você produza, uma peça de crochê, uma roupa, qualquer coisa que você faça, elas acabam atrelando aquilo que você faz com a pessoa que você é. E isso gera o atrelamento da autoestima, ela fala, né? Da própria autoestima, do amor próprio, sendo que você não é aquilo que você fez, daquilo que você faz. Você é mais do que aquilo. Isso é apenas uma parte de você que você decidiu
apresentarem naquele momento. E isso acaba sendo ruim, porque você não é aquele desenho que você fez, você não é a pintura que você fez, e quando alguém observa e fala que não gosta do desenho que você fez, não gosta da pintura que você fez, você acaba dando poder ao outro para que você tenha a sua autoestima rebaixada. Você está concordando com a opinião do outro e achando que aquela fala do outro ela está relacionada à tua autoestima. Então ela sempre diz que você precisa separar. Aquilo que você faz não é aquilo que você é apenas uma parte do seu trabalho. É importante fazer essa separação. E aí a vergonha nesse contexto vai lhe dizer o seguinte: você não é talentoso o bastante e que ninguém deveria ver aquilo. O que faz com que esse estado de vergonha ele seja maior e ele possa suprimir o seu talento. Se você tem um talento de costura, de desenho, de pintura, por exemplo, e você faz aquilo e alguém desaprovou, principalmente as pessoas que estão mais próximas do seu vínculo, desaprovou, falou que não estava legal, não estava bonito, você acaba fazendo com que, muitas vezes, né, não é sempre, atrelando isso à sua autoestima e acaba cobrindo, escondendo esse talento que você tem. Que naturalmente, conforme você vai trabalhar, melhor você fica. E lembrar que você não é somente aquela pintura, você é muito mais do que aquilo, é só uma parte. Então, atrelar o que você faz a quem você é um grande erro. Tudo que a vergonha precisa para sequestrar e controlar a sua vida está justamente aí, nesse ponto, que é você fazer esse atrelamento, né? Você transferiu sua autoestima para o que as pessoas pensam a respeito do seu trabalho. Então, fazer esse atrelamento do que você faz, que é algo externo, a quem você é em essência, é um grande erro. Munido de uma consciência da vergonha, você quer ter essa consciência, faz com que você consiga discernir, separar, né, cada ponto. Você quer que os outros, apesar de sentir vergonha e tudo mais, você quer que os outros respeitem e admirem o que você criou, mas a sua autoestima não está sendo julgada naquele momento. Ela não está entrando no jogo. Se as pessoas me admirarem, aí sim eu vou ter autoestima. E a autoestima não passa por aí. Ela é um sentimento interno, de amor próprio, de autovalorização. Então, ela não vai passar por esse aspecto, tá bom? E ela fala da outra forma, que decepção vai estar ligada ao que você faz. Você pode ficar decepcionado com a opinião da outra pessoa, mas ela não vai chegar até você. Então é importante ter essa consciência. É o primeiro passo, que ela fala, inclusive falou no capítulo passado. O primeiro passo é ter consciência daquilo. Depois você vai ressignificando, você vai aprendendo sobre aquele sentimento. Então, ela vai falando aqui, na pesquisa dela, né? Na minha pesquisa com famílias, escolas e empresas, ficou muito claro que as sociedades que não são prisioneiras da vergonha, geram pessoas muito mais abertas a pedir ajuda, aceitar ajuda e dar retorno, ter uma autoestima, uma autovalorização muito mais trabalhadas. Essas sociedades também desenvolvem indivíduos comprometidos, mais ousados, que estão dispostos a sempre tentar de novo até verem tudo dar certo, muito mais aptos a se tornarem inovadores e criativos em uma sociedade. Então, aonde quer que você esteja, em qualquer comunidade, em qualquer tipo de relacionamento que você esteja, né, com um grupo, quando as pessoas não são prisioneiras da vergonha ali, elas conseguem ter uma vida mais leve, vou falar assim, mais ousada, mais comprometida, mais disposta, porque não estão presas àquele sentimento. Não é que não vão ter, é que elas não têm um parâmetro dentro da vergonha. Então, conseguem ser mais criativos, conseguem ser mais ousados, conseguem expor as suas ideias, porque sabem e têm a segurança, têm a empatia do outro, que não vão ser julgados simplesmente pelo fato de ter colocado uma ideia para fora.
Aí ela fala dos sentimentos, que é um sentimento de autovalorização, de autoestima, de amor próprio. E aí, essa autovalorização faz com que seja mais fácil você ser vulnerável, você ser uma pessoa plena, você ter uma vida com mais ousadia. Por outro lado, a vergonha nos mantém atrofiados, muito tímidos e medrosos perante qualquer situação em nossa vida, seja ela dentro do ambiente familiar, com os pais, com os chefes no trabalho, administradores, enfim, aonde que você esteja. Se essa vergonha ela está muito pautada ali, ela vai fazer com que você atrofie as tuas ideias, a tua criatividade, a tua própria vida, a tua própria expressão com relação ao mundo. E isso faz com que gere uma escassez de criatividade e renovação. Tudo vai sempre ser o mesmo porque ninguém tem a coragem de expor. Ninguém tem a criatividade para tentar algo novo e tentar até dar certo, né? Como ela coloca na parte de cima. E ela traz aqui, mais à frente, a situação de um colega que trabalha no marketing, né? Ela trabalha em projetos grandes como a Apple e a IBM. E ele chama Peter, ele fala que o assassino secreto da inovação, da criatividade, do novo, é a vergonha. É aquele medo profundo que todos temos de errar, de sermos depreciados e de nos sentir menos que os outros. A vergonha passa por esse caminho, né? E ela é a própria receita para o fracasso. Então ele fala que a vergonha transforma-se em medo, esse medo conduz a uma aversão aos riscos e essa aversão aos riscos acaba aniquilando a inovação. Então você não vai ter coisas novas. Imagina se a gente trouxer para a nossa realidade, imagina se a Albert Einstein, né? Esses grandes nomes fossem pessoas que fossem pautadas pela vergonha. Elas não se exporiam, não colocariam suas ideias em prática, não trariam inovação para o mundo. E como que isso é importante para a própria evolução humana, para a evolução das sociedades, você conseguir expor-se, vencer essa barreira, dessa crítica que o outro pode ter a respeito de você e não se identificar com isso. Ter essa percepção de não se identificar com relação a isso. Bom, e ela fala que, em resumo, viver com ousadia exige autovalorização. Eliminar esses bloqueios e identificar o que é essa vergonha, o que essas vozes, o que esse auto-julgamento ele está falando para você. Aí ela traz uma outra frase, né, uma outra pesquisa de um outro autor, que é o Robert Hilliken. A vergonha sempre começa como uma experiência entre duas pessoas, mas quando fiquei mais velha, aprendi que passar vergonha é um ato que se passa sozinho. Então, pode se iniciar lá na infância, por exemplo, dentro do ambiente familiar que você vive, dentro da sua comunidade escolar, onde você passou por uma situação muito constrangedora, que te envergonhou bastante, e você assimila isso para a sua vida. E com o tempo, isso vai se tornando um padrão, que a gente fala muito dentro da ferramenta que é o Psyche, dos padrões limitantes, dos padrões que se repetem. O que está se repetindo em você? Por que esse estado, né? Por que esse sentimento de vergonha ele está tão recorrente? Será que foi algo que você viveu dentro do seu ambiente familiar, dentro do seu ambiente escolar, na comunidade que você estava inserido? Será que você tem repetido esses padrões porque é algo que já está com você há bastante tempo? Então, vale a reflexão aí, fica aí a pergunta. E aí ele finaliza dizendo que, esse pesquisador, o maior crítico que enfrentamos somos nós mesmos. A pessoa que mais nos julga somos nós mesmos. Inclusive, as nossas próprias conversas internas, elas passam muito por falar de forma muito crítica a respeito das suas atitudes, a respeito dos seus pensamentos. Então, é uma conversa mental que você tem de você para com você mesmo de forma muito crítica, muitas vezes. Não é uma forma amorosa. Dificilmente a forma como nós falamos conosco mesmo, seja mentalmente, né, seja verbalizando,
é a forma como você falaria com alguém que você gosta, que você ama, que passou por uma situação semelhante à sua. Você é muito mais empático ao outro do que empático a você mesmo. E isso é uma questão de autoestima, que precisa ser trabalhada, ela precisa ser valorizada. Passa por essa valorização, autovalorização, passa por esse amor próprio. Então, é muito importante você reconhecer tudo isso. E aí você tem atitudes, né, perante essa conversa que nós temos, diferentes. Você começa a mudar a forma como você conversa com você mesmo. Bom, a vergonha, ele fala ainda, ela traz aqui uma frase de Roosevelt. Ele fala a respeito de uma frase de Roosevelt lá no seu discurso, onde ele fala que a vergonha espreita nos becos escuros da arena, esperando até que saímos derrotados e determinados a nunca mais correr riscos. Então, a vergonha, o sentimento de vergonha, ela está sempre nos rodeando, vamos falar assim, esperando que algum mínimo fracasso, algo que não deu certo, ela possa dominar a nossa vida, né? E aí dizer para que a gente não vale a pena correr riscos. Vai lá, Felipe, por favor. Saber lidar com a vergonha é ser capaz de dizer: isso dói, isso é decepcionante e talvez até devastador, mas o sucesso, o reconhecimento externo e a aprovação dos outros não são os valores que me controlam. O meu valor é a coragem. Eu fui corajoso e não me envergonho disso. É trabalhar nesse sentimento de autovalorização, de coragem, de reconhecer o seu valor, de reconhecer que você foi corajoso e conseguiu, né, se expor a riscos. Conseguiu fazer isso por você mesmo e não ficar se pautando por aquilo que os outros falam a respeito das suas atitudes, a respeito de você mesmo. No próximo tópico ela fala: o que é a vergonha e por que é tão difícil falar sobre ela? E aí ela vai falar que ela já inicia nesse próximo tópico aqui do capítulo com 3 coisas. Ela primeiro fala que vergonha é um sentimento natural, ele é universal e que todos nós sentimos. Todos nós temos medo também de falar a respeito de vergonha. E o terceiro é que quanto menos nós falamos a respeito dela, mais controle ela vai ter sobre nossas vidas. Bom, esses são os primeiros 3 tópicos, né? Os primeiros pontos que ela fala, que todo mundo sente, que todos temos medo de falar sobre vergonha e quanto menos nós falamos, nós damos asas a essa vergonha para que ela controle a nossa vida. O medo da falta de conexão, de perder o vínculo com alguém, ele vai fazer com que afete o nosso âmbito psicológico, emocional, cognitivo e espiritual. Ela fala ainda que todos nós somos criados para o amor, para os relacionamentos e para a aceitação. A conexão, o vínculo, é a razão de estarmos aqui, para isso que nós somos criados. E é o que dá significado e sentido à nossa vida, é essa conexão a esses vínculos. Então, há uns 2 domingos atrás, eu falei sobre como que o desenvolvimento biológico, né, da própria evolução humana, ele aconteceu para que nós desenvolvêssemos os neurônios espelhos, conseguíssemos desenvolver circuitos neurais para a conexão, para a empatia com o outro. E quanto mais nós conseguimos nos conectar com o outro, mais sentido a nossa própria existência tem, mais nós nos conectamos com os nossos sentimentos e conseguimos reconhecê-los. Então, nós somos biologicamente preparados para isso. É importante que a gente saiba lidar com isso. E isso é uma questão de treino. Poxa, eu não tive a melhor infância, eu tive dificuldades, eu passei por situações penosas, mas isso, você pode escolher ressignificar, você pode utilizar ferramentas, meios para que você trabalhe essa situação que você viveu e viva ela hoje em dia de uma forma diferente, né? Bom, a vergonha é um sentimento intensamente doloroso ou a experiência de acreditar que somos defeituosos e, portanto, indignos de amor e aceitação. Quando ela fala aqui que a vergonha é um sentimento doloroso, é porque, através de estudos de neurociência,
foi se identificado que os mesmos circuitos da dor física, eles passam também por as dores emocionais, eles passam por esses mesmos circuitos das dores físicas. Por isso que a pessoa fala das dores emocionais, daquele problema que está passando, como dor física também, porque passa pelo mesmo circuito cerebral. E aí ela dá vários exemplos do que, dentro da pesquisa dela, o que as pessoas identificavam como vergonha, né? As emoções podem causar sofrimento e dor, ela fala aqui. E aí ela traz justamente esse estudo, que é um estudo de 2011, pelo Instituto Nacional de Saúde Mental e pelo Instituto Nacional de Abuso de Drogas lá nos Estados Unidos, onde eles conseguiram comprovar que há um envolvimento do cérebro e o sofrimento físico e as experiências intensas, por exemplo, né, de rejeição social. E aí eles estão conectados, é dentro desse estudo que foi comprovado isso. Descomplicando a vergonha e a culpa, a humilhação e o constrangimento. Então, nesse tópico do capítulo, ela diz que é muito importante nós sabermos classificar e identificar cada sentimento para fazer a diferença. Então, ela começa falando a respeito dessa importância e de conversarmos com nós mesmos para podermos identificar. Ela sempre traz que é uma conversa interna para você fazer essa identificação do que você está sentindo naquele momento. E ela faz, a primeira analogia que ela faz é a respeito da diferença entre culpa e vergonha. A vergonha, ela traz um estado de ser. Então, eu sou uma pessoa má. Ela coloca como exemplo aqui. Já a culpa, ela diz que a gente fala que eu fiz uma coisa má, eu fiz uma coisa ruim. Você não se julga dizendo que é uma pessoa má. Você fez algo que é externo a você. Já a vergonha, ela traz para dentro de si, o que é um grande problema. Ela fala, quando sentimos vergonha, estamos mais inclinados a nos proteger, culpando algo ou alguém, justificando o nosso erro, oferecendo uma desculpa para aquilo que nós estamos sentindo, né? E a culpa, quando nós nos culpamos porque fizemos algo, fica mais fácil o mecanismo para você se desculpar e reconhecer. E ela ainda diz que a culpa, ela pode gerar uma mudança significativa. Se você fez algo que foi ruim, que prejudicou alguém, você pode utilizar esse sentimento de culpa para fazer uma mudança em sua vida. Se você passou por essa... se culpa por alguma razão, você tem uma força, porque a culpa te dá isso, esse sentimento, para você modificar a sua postura. A vergonha não, ela te deixa mais na apatia, você se identifica com aquilo, eu sou uma pessoa má, eu sou uma pessoa ruim, e fica enclausurado naquilo. Você não tem a força para modificar a sua realidade. Esse sentimento está altamente relacionado com vícios, com violência, com agressão, com depressão, com distúrbios alimentares e bullying também. Esse sentimento de vergonha, né? Ele está por trás de vários outros tipos de problema que a gente citou aqui. Não há registros de que a vergonha, entre as várias pesquisas, não há registros de que a vergonha seja um recurso para um comportamento saudável. Ele acaba sendo muito mais prejudicial, não te dá força nenhuma para modificação, do que os outros sentimentos que ela vai colocar aqui. A vergonha, ou apenas sentir o medo, ele fica propenso a comportamentos mais autodestrutivos, o que é ruim. Você pode ter uma cascata de eventos aí por conta desse sentimento, pela não identificação dele e pela ressignificação dele. Bom, em uma outra pesquisa que ela traz, do pesquisador chamado Donald, ela fala que as pessoas acreditam que merecem sentir vergonha, mas elas não acreditam que mereçam ser humilhadas. E aqui ela vai fazer a diferença. O que é humilhação e o que é vergonha. É claro que a humilhação, ela traz sintomas péssimos e que contribui para um ambiente desagradável. Mas ainda assim, a pessoa que se sente humilhada, ela consegue identificar que é o outro que está falando a respeito do seu trabalho, por exemplo. Então, se o chefe chega e fala que você foi ruim naquela tarefa e que te humilhou na frente dos outros colegas, você identifica que foi o chefe, né,
que falou para você, te criticou naquele momento. Você não identifica em você mesmo como um fracasso. Se você está se identificando com a fala do seu chefe, você está com um sentimento de vergonha, porque a vergonha é a identificação daquilo que o outro fala sobre a gente e aquilo que nós sentimos sobre nós mesmos. É isso que a Brené coloca aqui. E aí ela sempre fala muito na identificação desses sentimentos, qual que é a sua conversa interna, como que você está falando com você mesmo, na sua mente, perante os sentimentos que você está tendo. A conversa interna ela é muito importante. E aí, por último, ela fala do constrangimento, que é uma situação que pode ser passageira, você não fica preso naquilo, e pode ser algo engraçado, que outras pessoas se identificam também com aquilo que você passou. É um constrangimento, ela fala que ele é mais rápido. Então, de todos, de culpa, de humilhação, de constrangimento e vergonha, a vergonha é o pior dos sentimentos, porque ela se identifica, você diz que você é aquilo, você não consegue fazer a separação. Bom, depois de compreender, que é o próximo tópico, depois de compreender o que é vergonha, o que se deve fazer? Identifiquei a vergonha como um sentimento, o que eu devo fazer? Identificar, fica aqui a nossa reflexão, identificar cada sentimento faz com que saibamos aonde nós estamos indo e qual que é o nosso padrão de resposta. Então, a Brené fala, ela já coloca aqui a resposta para compreender, o que fazer quando você identifica a vergonha, e ela fala que é ter resiliência, é estar em resiliência, que é a capacidade de nos recuperar rapidamente de um revés ou de nos adaptarmos a uma mudança. Essa resiliência passa por essa modificação, mas quando eu não consigo modificar uma situação, eu consigo me adaptar a essa mudança e aí eu consigo vencer, por mais que eu não mude as circunstâncias em que eu estou inserida. E aí ela coloca 4 atitudes que ela encontrou dentro da pesquisa dela com as pessoas que ela entrevistou, para que tenham mais resiliência para vencer a vergonha. A resiliência da capacidade de sermos autênticos, de saber quem se é. E aí encarar essa vergonha sem sacrificar os seus próprios valores, a sua coragem, a sua compaixão e a sua conexão com as outras pessoas. Vencer a vergonha, ela se baseia na autoaceitação e na empatia, são esses dois. Então começa com um trabalho interno, faz parte de um trabalho interno e também dessa conexão com o outro. E a empatia é um antídoto para essa vergonha. E ela fala aqui, quais são esses 4 pontos de resiliência à vergonha? É reconhecer a vergonha e compreender os seus mecanismos. Segundo, praticar a consciência crítica, que é você se afastar, se desconectar, ser acessível e reconhecer a sua própria história e falar a respeito de vergonha. Então são esses 4 pontos aí que a Brené traz para trabalhar essa resiliência à vergonha. É aquilo que ela encontrou dentro da pesquisa dela. Então, a resiliência à vergonha é uma estratégia para proteger os vínculos com nós mesmos e com as pessoas que nós gostamos. Quando você utiliza desses 4 mecanismos, traz a autoaceitação para você e trabalha a sua empatia também, você vai conseguindo vencer essa vergonha. Tem um outro autor que ela fala aqui, que ele vai falar sobre a dualidade do nosso sistema cerebral. Que ele fala que o sistema racional é aquele que cuida da análise das coisas do mundo exterior, ao passo que o sistema emocional ele monitora o estado interior e avalia as coisas como boas ou ruins. Então, esse pesquisador ele fala que existe o lado racional e o lado emocional que faz as análises. E o tempo todo o nosso comportamento ele é pautado nisso, ou na razão ou na emoção. E eles ficam brigando o tempo inteiro para dominar o nosso comportamento. E aí, novamente, qual é a conversa interna que você está tendo com você mesmo? Qual que é o padrão que você está repetindo? O que você pode modificar desse padrão? Através de parar um pouquinho e pensar. Sempre ela traz perguntas chaves aqui pra gente, para que a gente possa fazer essa análise do sentimento que a gente está tendo.
E aí você disparar um outro mecanismo dentro de você. Naturalmente que com o trabalho, quanto mais você trabalha novos circuitos neurais, você escolhe ter uma reação diferente perante as situações, você vai deixando isso mais leve, mais automático, né? E aí ele fala dentro da pesquisa que a vergonha, ela ativa dentro do nosso cérebro um sistema mais primitivo, uma resposta mais primitiva, que são reações de aproximar-se, ou de ir contra ou enfrentar, ou então de afastar-se. Há pessoas que elas vão se afastar quando sentem vergonha, vão se retirar, vão se camuflar, vão se esconder. Há pessoas que vão se aproximar e há pessoas que vão contra, elas são mais agressivas na sua resposta. E isso são todos instintos primitivos. Ele coloca aqui na sua pesquisa. Essas estratégias, todas elas acabam nos afastando do contato e da empatia. E aí acaba fazendo com que essa vergonha, com que esse sentimento ele cresça ainda mais. Então a gente tem essas respostas que são primitivas. Então se eu parar um pouco, se eu analisar, modificar minha conversa interna, eu consigo ter um outro padrão, eu consigo ter uma outra resposta daquilo que eu estou sentindo. As pessoas que são mais abertas e solidárias, que ela coloca, elas, dentro da pesquisa dela, que são solidárias e mais abertas aos sentimentos, elas conseguem colocar os seus próprios limites e respeitam esses próprios limites. Isso passa lá por aquilo que a gente falou. Autoestima, autovalorização. Não é o que o outro fala sobre mim, mas é aquilo que eu cultivo dentro de mim mesma. Bom, então ela dá aqui várias formas para a gente identificar essa vergonha e vencê-la, né? Através dessa resiliência à vergonha. Ela fala ainda que outras 3. Praticar a coragem de ser acessível, conversar consigo mesmo de maneira que faria com alguém que você amasse, então a conversa interna ela não precisa ser tão crítica, e assumir o que aconteceu, é ter esse momento de pausa entre aquilo que você está passando, o sentimento que você está tendo e a reação que você decide ter. A empatia transmite o simples conhecimento de que não se está sozinho. A empatia é você com uma outra pessoa, você se conectar com o sentimento dessa outra pessoa. E então, quando você faz isso, quando você se conecta com o sentimento da outra pessoa, essa pessoa tem a sensação de não estar sozinho. E isso é muito importante para o processo dela de autoaceitação, de passar por aquele problema. E aí aqui nesse trecho do livro, ela vai contar uma situação em que ela passou, em que ela teve uma reação que era entre as reações mais primitivas e que ela precisou da empatia do marido, da terapeuta dela, para ela vencer aquele momento e aí ter uma outra resposta, ter uma outra reação para a pessoa com que ela teve um atrito, né? Ela traz ainda uma outra pesquisa de psicólogos da Universidade do Texas, onde eles descobriram que o ato de não revelar um acontecimento traumático ou de não confidenciar para alguém próximo pode fazer com que isso seja muito prejudicial mais do que o próprio acontecimento. Essas pessoas as pessoas que conseguiam se expressar através da situação traumática que passaram, elas tinham uma queda dos hormônios de estresse. Então, quando você conversa com alguém a respeito dos seus sentimentos, essa pessoa tem empatia, ou mesmo só de você expressar ou de você escrever num papel aquilo que você está sentindo, através dessa pesquisa mostrou-se que diminui os níveis de estresse para a gente. Então, essa é uma outra forma. Fazer essas perguntas internas, analisar-se, escolher qual é a reação nova que você vai ter, acionar esses novos mecanismos neurais e também fazer a escrita. Isso faz parte de um processo, escrever aquilo que você está sentindo, fazer um diário de emoções, por exemplo, é um exercício que é validado, que tem benefícios, você diminui o estresse no seu organismo e naturalmente que você consegue ter uma vida mais saudável, né? A resiliência à vergonha é uma prática. Acredito que escrever sobre essas experiências é um componente incrivelmente poderoso para a superação, falam os pesquisadores dessa pesquisa. Então a gente vai finalizando aqui com essas
essas recomendações, né, que Brené coloca aqui no livro dela de como vencer essa vergonha. Ela coloca várias coisas que nós podemos fazer e que essas ferramentas a gente possa colocar no nosso dia a dia com relação à vergonha e com outros sentimentos também que a gente possa ter, que possam estar prejudicando as nossas relações, a nossa autoestima, enfim, tudo isso. Que a nossa conversa interna ela seja mais branda, mais compassiva com a gente mesmo. Um excelente domingo para você e domingo que vem a gente volta para concluir o capítulo 3.